Pessoal, boa Ok. noite a todos, tá? Boa noite a todos. Nós chegamos hoje, nós temos um webinário especial, que é a apresentação da nossa atividade aplicada do curso Monitor do Uso e Conservação dos Recursos Hídricos. A gente pede desculpas, houve um problema de integração entre o Meet e o YouTube, então a gente não conseguiu subir a transmissão para o YouTube, mas a gente decidiu continuar o webinar, migramos aqui, todo mundo aqui para o Google Meet, né? Vai ser interessante, que vai ser uma experiência diferente, porque hoje vocês vão poder, inclusive, conversar com a gente por áudio e imagem, né? Independente do chat. Então, fiquem à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, participar, é só levantar a mão aí que a gente vai estar organizando aqui para que vocês possam participar. A gente está com algum atraso aí, mas não vai ter comprometimento nenhum. Hoje, quem vai conduzir esse webinário, a gente está com os tutores aqui também junto com a gente, mas quem vai apresentar essa atividade aplicada hoje é o professor Antônio Fábio, que é coordenador do nosso curso, tá? E aí, sem me alongar muito, professor, fica à vontade, que o pessoal já deve estar ansioso aí, já esperado bastante aí até agora. Pessoal, boa noite a todos. Nós já vamos pedindo desculpa aí pelo atraso, né? E, de alguma forma, quem puder, vai avisando para os outros colegas aí que a transmissão está nesse link aí, não no YouTube, beleza? Então, o professor Alessandro me pediu para passar sobre a atividade aplicada que a gente vai ter na disciplina. Não sei se vocês lembram, lá na aula inaugural a gente falou isso, que além das atividades da disciplina, nós teremos também uma atividade aplicada, que ela é comum para todas as disciplinas. O pessoal, Alessandro, me ajuda aí com as notas. Se eu não estou enganado, ficou que as notas da disciplina são 80 pontos e a atividade aplicada é 20 pontos, que complementa a nota das outras oficinas. É Correto. isso mesmo? Exatamente. É isso mesmo. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar para vocês sobre essa atividade aplicada. Mas para explicar sobre essa atividade aplicada, eu vou precisar dar uma fundamentação. Então, preparei uma aula aqui para vocês, certo? É uma aula que foi desenvolvida por mim, junto com o pessoal que já trabalhou comigo na equipe de recursos hídricos, né? A gente coordena um grupo de pesquisas em recursos hídricos e irrigação aqui no Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Januário. E a gente já fez, como já falei em outras situações, a gente faz pesquisa de campo, já fizemos, já tem mais de 7 anos que nós fazemos pesquisa de campo, nessa área de recursos hídricos, monitoramento de recursos hídricos. E aí, juntamente com a minha equipe, a gente montou esse conteúdo para poder compartilhar com vocês aqui. E eu vou usar essa apresentação como um embasamento para o trabalho que vocês vão fazer, beleza? Então, primeira coisa que a gente, sempre nós que trabalhamos em recursos hídricos, uma das coisas que nos motiva, né, o que nos motiva é chegar em campo, depois de um dia cansativo de sol, e encontrar uma situação dessa aí, ó. Água corrente, limpa, num ambiente bem preservado, né, e água fresca, em que a gente pode entrar, tomar um banho, relaxar, né? E mesmo a trabalho, de vez em quando a gente cai nessa água aí sem querer, querendo, para poder dar uma refrescada, né? E para vocês terem noção, esse local aí onde está passando a imagem aí na tela, nas últimas expedições de campo que a gente tem feito, esse é o local onde a gente encerra nossas atividades, né? Então a gente deixa, é o lugar mais distante para a gente ir, a gente deixa ele para fazer por último, porque é uma área mais aberta, é mais fácil da gente ter luz do dia ainda para poder fazer as avaliações. E geralmente, quando a gente encontra água nesse local, para quem conhece, chama Cachoeira do Candial. Aqui Cônego Marinho, entre Cônego Marinho e Montalvânia. Então, é uma região que, quando tem água, né? Quando tem água, é uma região muito
muito interessante, muito gostosa de trabalhar e os resultados que a gente tem lá sempre são muito bons. Está mais próximo à cabeceira do rio, né? Então, por isso a gente tem uma água de melhor qualidade. Então, para fazer o monitoramento da qualidade da água, no Brasil, a legislação preconiza que esse monitoramento ele seja basicamente quantitativo. O que é isso? A legislação exige uma quantidade mínima de amostras a serem realizadas anualmente para poder fazer a caracterização de um curso hídrico, e também tem que atender aos parâmetros e aos padrões, né, de qualidade de água estabelecido por lei. E são todos numéricos. Todos esses parâmetros são baseados em resultados de análise físico-química e microbiológica. Então, são análises laboratoriais, né, como condutividade elétrica, pH, temperatura da água e turbidez, análise de metais pesados, oxigênio dissolvido e coliformes fecais. Todos esses parâmetros, eles dão resultado em numéricos. Todos esses parâmetros dão resultados numéricos. E com esses resultados numéricos, a gente compara com os padrões do que está disposto na legislação brasileira e faz a classificação do curso hídrico, qual a qualidade, qual o estado do curso hídrico, né? Mas algumas dificuldades que a gente tem, são várias. Eu vou listar algumas. Uma delas é que é oneroso. O custo de se fazer esse tipo de análise é muito alto. Porque a gente precisa de equipamentos especiais, a gente precisa de profissionais especializados, a gente precisa de laboratórios credenciados pelo INMEP, ou seja, não é qualquer cidadão que consegue chegar lá e fazer um monitoramento, até para fazer uma denúncia, ou até para poder fazer um acompanhamento, um monitoramento, né, dos cursos hídricos. No Brasil ainda é assim. E assim também era na maior parte do mundo, né? Até que chegou uma época, nos Estados Unidos foi percebido isso e adotaram outras estratégias que eu vou falar para vocês um pouco mais na frente. Aqui a gente ainda segue os parâmetros, né, e padrões que estão pré-estabelecidos na Política Nacional dos Recursos Hídricos, é a conhecida Lei das Águas, né? Todas essas leis já foram faladas, por isso que eu não vou detalhar elas. A Resolução CONAMA 357 de 2005, que é enquadramento dos corpos de água. A Resolução CONAMA 274 de 2000, que fala sobre a balneabilidade, ou seja, recreação, natação e mergulho. E a Portaria 888 de 2021, que é uma atualização da Portaria sobre potabilidade. Né? Eu fiz um recorte aqui do caput, do cabeçalho de cada uma dessas legislações, né? Está aí a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né? Política Nacional dos Recursos Hídricos. Essa aqui é a Resolução CONAMA, que dispõe sobre os parâmetros de enquadramento dos cursos hídricos, a gente já viu também, classifica como classe A, classe B, classe C, classe especial, que o professor Jailson falou na última aula, se eu não estou enganado, foi na penúltima aula, desculpa. Está aqui também a CONAMA 274, que ela trata sobre a balneabilidade, né, nas águas brasileiras, também é outra legislação. E todas elas têm parâmetros numéricos a serem seguidos, né? Resultado de análise físico-química dá um resultado, e com base nesse resultado a gente confere se atende ao mínimo estabelecido pela legislação brasileira. Beleza? E a portaria 888 de 2021, que trata sobre a potabilidade, padrão de potabilidade da água para potabilidade e consumo. Balneabilidade é recreação, natação, mergulho, e potabilidade é água para consumo humano, beleza? Então, a legislação de potabilidade ela é muito mais rigorosa do que a de balneabilidade, por exemplo. Então, essas legislações aí que o Brasil segue hoje, né? Mas uma alternativa vem sendo aventada, vem sendo levantada, vem sendo proposta, né? E nós da academia que eu falo assim, das universidades, das instituições de pesquisa, de ensino e de extensão, temos desenvolvido tecnologia, buscando com base no que acontece em outros países, e desenvolvendo as nossas próprias tecnologias, adaptando para a nossa realidade, para poder facilitar esse monitoramento da água, né?
E uma dessas técnicas que a gente tem importado e ajustado para nossas condições é o protocolo de avaliação rápida de rios. O que a gente quer com isso? Nós, pesquisadores, instituições de pesquisa, queremos com isso? Queremos que fundamentar de tal forma que no futuro breve os legisladores, os deputados e o governo federal consiga ver que essa é uma ferramenta barata e possível de ser utilizada para fins de monitoramento da qualidade da água de corpos hídricos, monitoramento de corpos hídricos, né? É igual eu falei para vocês, o monitoramento que preconiza a lei hoje, ele é numérico, então lá fala tipo assim, ó, ausência de coliformes fecais. Ele não interessa se o rio tem mata ciliar, se não tem, se o rio está assoreado ou não está, se tem lixo dentro do rio ou não tem. Ele interessa que tem ausência de coliformes fecais. Laís, você quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Laís Neto levantou a mão. Se quiser fazer a pergunta, pode falar, pode abrir o microfone e falar, viu, Laís? Eu vou dar continuidade aqui. Pode me interromper, não tem problema não. Mas então, a gente percebe que esse protocolo de avaliação rápida de rios é uma ferramenta de análise qualitativa, e isso para nós é o grande diferencial, é uma ferramenta de análise qualitativa de sistemas hídricos superficiais que facilita o monitoramento dos corpos hídricos, né? Então, qualquer cidadão com uma breve capacitação, vocês vão ver que é simples, com uma breve qualificação, consegue ir fazer um monitoramento do curso hídrico. Não numérico, né? Não numérico. Pode ser aplicado por especialistas, da mesma forma, ou por voluntários, simplesmente pessoas da própria comunidade treinadas para poder fazer essa aplicação. Baixo custo para o monitoramento, né? Depende de uma pessoa, de um voluntário qualquer, então elimina laboratório credenciado pelo Inmetro, reagentes de laboratório, transporte de especialistas, diária de especialistas, né? E tudo mais, para poder fazer para poder fazer essas análises. O voluntário lá na própria comunidade consegue fazer isso aí, uma pessoa treinada, um cidadão qualquer, treinado lá na comunidade. Integração da comunidade e monitoramento ambiental, isso é um diferencial, né? Porque quando a população, ela integra na avaliação, no monitoramento, quando ela conhece o atual estado do curso hídrico, ou de qualquer atividade ambiental, ele defende. Na hora que o cidadão ele entende como está qualquer nessa área ambiental, qualquer atividade na área ambiental, ele defende aquilo, entendeu? Principalmente se ele é um cidadão dali, se ele mora ali, se ele usufrui dali, se ele precisa daquilo para poder ter seu benefício próprio. Por exemplo, você acha que um pescador vai querer poluir o rio sabendo que essa poluição vai matar os peixes que ele vai precisar? Você acha que um irrigante, um fazendeiro grande, a gente tem até preconceito, né? Você acha que um grande fazendeiro ele vai fazer alguma atividade para poder secar o rio, que ele precisa daquela água para poder captar? Você tá assistindo como? Pelo YouTube. Burro por aqui, ó. Desculpa aí, gente. Eu acho que abriram o microfone aí. Então, assim, dando continuidade, né? O cidadão que usufrui daquele recurso hídrico, ele não quer que ele acabe. Ele não quer que esse recurso hídrico seja, como é que fala? Esgotado. Mesmo as grandes propriedades, a gente tem até um preconceito com isso, que as grandes propriedades têm desejo de, você pega toda a água, seca toda a água, não pega toda a água e seca toda a água, não, ele precisa do curso hídrico, ele precisa daquela água para poder fazer a irrigação dele, entende? Então, ele não tem interesse, ele tem interesse de preservar a água. Eu mesmo, Antônio Fábio, me coloco nessa posição. Minha especialidade principal é irrigação. Então, uma vez me perguntaram, professor, o senhor é da irrigação, por que você trabalha com cursos hídricos, com recursos hídricos, com avaliação e monitoramento de rios? Porque eu preciso de água para irrigar. Eu preciso que tenha água para poder fazer irrigação. E água de qualidade, água em quantidade, né? Então, eu, como cidadão também,
eu trabalho no monitoramento para conservação dos cursos hídricos e preservação da água e da qualidade dessa água, porque eu, como cidadão, eu usufruo dela na minha casa para uso urbano, no meu serviço, para minhas atividades diversas no serviço, na propriedade rural no qual eu presto consultoria. O meu cliente sem água, se eu trabalho com irrigação, se não tiver água na fazenda do meu cliente, ele vai irrigar como? Precisa que tenha água. E água de qualidade. E água em abundância. Entende? Então, a gente percebe isso, né? Que, principalmente na situação de escassez. Alguém fez um comentário aí, eu acho que foi o Fabrício Camargo. Ele falou o seguinte, está no estado de Tocantins, na região Formosa do Araguaia, suspendeu a captação de água nos rios da região por parte dos agricultores, justamente porque os rios estão secando. E aí acontece o seguinte, Fabrício, o que acontece? Se o rio seca, esse agricultor vai viver de quê? Eu não sei como que é a situação aí, cara. Mas eu tô falando para nós aqui, porque o rio que eu vou fazer o monitoramento, inclusive esse dessa foto aí, que está presente aí, a gente fez o monitoramento, esse monitoramento foi feito no início desse ano. A gente, esse rio tá secando, cara. E aí, na hora que a gente percebe que o rio tá secando, o pessoal procurou a gente, a população procurou a gente, os fazendeiros procurou a gente. O que a gente pode fazer para voltar ao rio? E aí vocês vão ver que mais para frente eu comento que são ações e políticas públicas que devem ser adotadas, mas que seu rio não volta a correr no ano que vem, não. São atividades que devem serem feitas para que daqui 4, 5, 6 anos a gente comece a ter uma resposta positiva e duradoura. Que eu posso até fazer alguma atividade que ele consegue juntar uma água ali para esse ano, mas são atividades duradouras. Vamos fazer assim, gente? Eu respondo tudo no final, que aí eu acho que vai ficar mais fluido aqui para mim. Pode ir anotando aí suas perguntas, tá? Eu vi que a Shirley, eu acho que Ramon, desculpa, eu não vi direito o nome, levantou a mão. No final eu respondo todas as perguntas de uma vez só, que aí acho que vai ficar mais fluido aqui. Pode ir anotando as perguntas aí. Inclusive nos comentários. No final eu leio as perguntas no comentário também. Então, cada situação vai ser adaptada, né? Eu estou falando bem parecido com a gente aqui, porque a gente tem, nossa região norte de Minas, a gente tem, de verdade, situação de escassez, e essa escassez, ela já está se tornando danosa, né? O agricultor, ele precisa da água, ele não tem água. E aí eu tomando água aqui de novo. Então, o protocolo de avaliação rápida de rios é uma ferramenta que ela surge lá na década de 30, mais ou menos, já começam a fazer algumas propostas para fazer esse monitoramento através do protocolo de uma avaliação rápida, macroscópica. O que é macroscópica? Ela não é análise química, física e microbiológica em laboratório. É uma análise visual. Você chega, olha e identifica os parâmetros que são indicadores de preservação daquele curso hídrico ou não. É claro que a gente não vai conseguir ver uma bactéria a olho nu, mas a gente consegue ver condições, características que permitem a gente compreender se aquele corpo hídrico ele está preservado ou não. Se ele tem condições de ter água de boa qualidade ou não. Se ele tem condições de ser duradouro. Então, lá em 1989, foi lançado um artigo realmente que fez diferença nessa linha, né? Que foi a aplicação de protocolos de bioavaliação rápida do Plafkin em 1989. Foram os primeiros protocolos que foram aceitos pelos Estados Unidos, né? Foi recomendado pela instituição de proteção, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e isso abriu portas, né? Antes as análises também nos cursos hídricos americanos, norte-americanos, eram todas feitas através de apenas análise físico-química. A partir da publicação desse documento, recomendado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, as pessoas, os cidadãos, puderam começar a fazer o monitoramento dos cursos hídricos e relatar isso para o órgão governamental de meio ambiente, né? Seria equivalente à nossa Agência Nacional de Águas aqui.
Imagina que eu, cidadão, posso fazer um monitoramento e reportar isso para a Agência Nacional de Águas, e isso vai entrar no histórico dela, para que ela possa desenvolver atividades, né? Para que ela possa desenvolver atividades colocar num planejamento o desenvolvimento de atividades que possam preservar aquela qualidade, ou reverter ações danosas que estão sendo acontecidas. No Brasil, vários autores têm trabalhado com isso, mas 2 autores têm sido bastante referência, 3, na verdade. Calisto, 2002, é o trabalho mais antigo e mais relevante, dos mais antigos, o mais relevante nessa área de protocolo de avaliação rápida de rios. Ele realmente fundamenta a aplicação de protocolos. É um protocolo bem complexo, é um protocolo de 22 parâmetros, se eu não estou enganado, com parâmetros muito bem detalhados, e que precisa de um treinamento bem feito, mas qualquer cidadão consegue fazer desde que bem treinado. Precisa de um treinamento bem feito para poder ser aplicado esse protocolo. E avalia, ele separa em 2 trechos, ele avalia o curso hídrico, o rio em si, e o meio ambiente que contorna o curso hídrico. Tudo com análise macroscópica, visual, simplesmente observacional. Você chega, observa e anota. E o Rodrigues, em 2010, que fez um ajuste nesse protocolo de avaliação rápida de rios, e esse ajuste abriu portas para que outros protocolos fossem desenvolvidos. Vocês vão ver que a gente está usando um 3º protocolo. Algumas vantagens de se utilizar esse protocolo de avaliação rápida de rios. Na minha ótica, a facilidade de obtenção de dados. Como eu falei, qualquer cidadão, pra vocês terem noção, esse trabalho foi desenvolvido até para poder testar a qualidade dele com alunos do 1º ano do ensino médio, no estado de Goiás. E após uma breve capacitação, muito simples, uma capacitação de em torno de 30 minutos, esses estudantes foram a campo coletar dados e teve 90% de acerto. Ou seja, é muito fácil de ser aplicado, né? A possibilidade de adaptação para diferentes biomas, como eu falei, o Rodrigues fez uma primeira adaptação e isso foi adaptado. Então, o protocolo de avaliação rápida de rios, hoje eu vou passar um para vocês, mas vocês vão ver que tem um protocolo aplicado para nascentes, um protocolo aplicado para ambientes kársticos, bastante rocha, igual esse que está na imagem aí. Ambiente com bastante rocha, bastante pedra, para mata fechada, para mata atlântica, para cerrado, para campos rupestres. Então, a gente vai ter protocolos adaptados para diversas situações, né? Para áreas urbanas. Então, a gente vai ter protocolos adaptados para diversas situações. E o baixo custo financeiro, né, de aplicação. Precisa de uma pessoa, um papel, e essa pessoa que sabe mais, que tenha o mínimo conhecimento para poder fazer aquela avaliação. Então, é muito simples de fazer a aplicação. Mas também não é só vantagem, não, tá? Tem desvantagens também. Algumas desvantagens que a gente tem aí é uma análise visual do ecossistema, né? Então, algumas limitações podem ocorrer porque é subjetiva, tipo, essa imagem aí, por exemplo, que está na tela, é uma vereda, tá? É uma vereda. Essa avaliação foi feita no mês de agosto. É uma vereda que está seca. Essa árvore que vocês estão vendo aí é um buriti que está morrendo. Caiu as folhas já e está morrendo. E tinham vários buritis aí, dá para ver ainda alguns, e tá morrendo. Só que na hora que você chega aí, na época de janeiro, isso é uma vereda, com água corrente, com solo de vereda, com característica de solo de vereda. Então, a avaliação, assim, que em nenhum momento pode dar um resultado muito positivo, e em nenhum outro momento ela pode dar um resultado muito negativo. Então, é preciso de treinar. Precisa treinar adequadamente o pesquisador, a pessoa que vai fazer essa avaliação, para que ela possa fazer uma avaliação correta, né? Tem que ter uma atenção muito especial durante a aplicação do protocolo, porque qualquer parâmetro pode passar desapercebido e isso dá um resultado positivo ou negativo ali no protocolo. E algumas questões fundamentais podem passar desapercebido, que eu falei, né? As análises têm que ser feitas análise bem minuciosa. Então, tem que avaliar com bastante cuidado. Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, vocês vão entender. Não é complicado, não. E eu peguei um protocolo muito simples para poder passar para vocês, porque ele é adaptável para qualquer condição de curso hídrico nascente,
ou trechos de curso intra-urbano, ou em área natural, e com a linguagem extremamente simplificada. Como aplicar um protocolo de avaliação rápida de rios? Bem, eu preciso de coletar algumas informações antes disso. Primeira informação que eu tenho que coletar, deixar anotado, caracterizar, isso aí é onde será coletado. Então, primeiro eu tenho que escolher, né? Um riacho, um rio, uma nascente, né? Eu tenho que fazer a identificação desse corpo hídrico. Então, sei lá, Rio São Francisco, Riacho, sei lá, Rio Urucuia, Riacho da Quinta. Tem que ficar muito bem claro, tem que ser bem definido que tipo de rio. E tomem cuidado, gente. Isso já aconteceu com a nossa equipe, pra vocês terem noção. Um mesmo curso hídrico, em locais diferentes, ele tem nome diferente. Então, por exemplo, a gente estava fazendo uma avaliação na região de Montes Claros, quem é da região de Montes Claros vai conhecer, num riacho que chama Canabrava. E tem um lugar que esse riacho, tem um trecho desse riacho que ele é conhecido como Riacho da Ponte de Pedra. E é o Riacho Canabrava. Só que numa região ela é conhecida como Riacho da Ponte de Pedra. E próximo a Vila Nova de Minas. A gente estava fazendo uma avaliação lá, na região de Montes Claros. E a gente identificou o riacho de forma errada, porque foi relato das pessoas. Quando a gente chegou no escritório e foi fazer a identificação do curso hídrico, a gente percebeu que era o mesmo curso hídrico. O pessoal que está levantando a mão, anota as perguntas aí, no finalzinho a gente responde tudo de uma vez, tá? Então, a gente tem que fazer essa identificação. E a identificação clara. Então, tipo assim, ó, por exemplo, Rio São Francisco, onde? Uma referência. Próximo à ponte, próximo à barragem, próximo à ponte de Bom Jesus da Lapa. Ou, sei lá, Riacho da Cruz, próximo à barragem da fazenda tal. Ou, na passagem molhada da propriedade de fulano de tal, ou no balneário tal do rio. Então, tem que ficar claro qual é o curso hídrico e uma identificação clara de um trecho do rio que está sendo avaliado. E, se possível, coletar as coordenadas. Latitude, longitude e altitude. Nossa, professor, trem difícil, eu vou usar um GPS para isso? Então, a boa notícia é que a maioria dos dispositivos móveis, hoje em dia, os smartphones, né, o telefone celular, eles têm nativo, a maioria não, hoje todos têm, né? Ele tem nativo um sensor de GPS. E esse sensor de GPS, às vezes, já vem com um aplicativo nativo, um aplicativo próprio do celular, que ele tem, ele coleta as coordenadas. Mas para quem não tem, eu recomendo esse aplicativo aqui, ó, o nome dele é GPS Status, aplicativo GPS Status, e ele dá aqui muito bom, muito preciso, muito rápido de ser utilizado e muito simples de ser utilizado. Ele dá aqui, ó, latitude, longitude e altitude. Deixa eu achar onde é que tá altitude, latitude, altitude aqui, ó. Latitude, longitude e altitude. Então, dá todas as informações para poder marcar uma coordenada geográfica, né? As informações, se possível, é bom ser coletadas, se possível. Caso não seja, uma identificação clara do local já tá bom. Data e horário, porque isso é importante, só para você ter noção. Alguns cursos hídricos têm captação de água, e em função da energia noturna ser mais barata para o irrigante, quando a gente faz uma avaliação no início da manhã, o volume de água do rio é menor, tende a ser menor, porque as captações de rios que tem bastante captação, ele captou bastante água durante a noite e o rio está recuperando ainda o nível natural dele. Então, é importante falar qual é o horário do dia que está sendo feita essa captação, né? A situação do dia está ensolarado, nublado ou chuvoso. Por quê? Imagina a situação, vocês vão ver que a gente vai falar sobre a cor da água. E a gente pode falar que a água está turva. E isso passar um conceito ruim. Uma situação assim, não, a água está turva, que ruim, nada. Choveu. E com a chuva, tem carreamento e movimentação de partículas dentro do rio, e essa água fica amarronzada, turva. Então, por isso que a gente tem que colocar aí qual é a situação do dia, né? Principalmente dias chuvosos. Largura e profundidade do trecho do rio,
Isso se for possível, né? Então, se for possível, medir a largura e a profundidade máxima no trecho avaliado do rio, e a largura média, né? E a temperatura da água. Isso também é se possível, é tanto que eu coloquei interrogação ali, ó. O mais frágil ali, o menos, que a gente menos consegue avaliar é a temperatura da água, que nem todo mundo tem um termômetro para poder fazer essa avaliação. Apesar de que um termômetro para fazer essa avaliação, aquele mesmo termômetro de cozinha, a gente encontra ele em lojas de variedades e ele custa em torno de 18, 20 reais. Aquele termômetro de cozinha, termômetro de assar, de medir temperatura de assados no forno. Entre 18 e 20 reais. Mas não é preciso não, tá? Às vezes a gente tá na roça, não tem, ou tá, na hora que eu falo na roça, tá em campo, não tem nada, vai ficar disponível sim, viu, Ana? A aula vai ficar gravada. E os slides também será disponibilizado. Não tem nada para poder medir essa temperatura, não mede. Da mesma forma, não tem nada para medir as coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude, não mede. Pega as informações que você tem. Lista de materiais. A gente vai sair a campo para poder fazer a avaliação do protocolo de avaliação rápida de rios. Primeira coisa, já tem que sair bem definido, bem claro os trechos do rio que eu vou avaliar. No caso, trabalho seus é um trecho só. Mas quando a gente está fazendo monitoramento de um curso hídrico, é interessante que a gente faça vários trechos. Alguns próximos à nascente, ou à cabeceira do rio, outros na curso médio do rio, e outros próximos à foz, onde o rio deságua em outro rio, ou no mar. Beleza? Então, é interessante fazer esse monitoramento em vários trechos aí que represente, né? Próximo à nascente, região terço médio do rio e próximo à foz. No trabalho seus, é só um trecho que será avaliado. A avaliação desse trecho, ela envolve um raio de 50 metros. O que é isso? A partir do momento que você definiu assim, ó, o trecho que eu vou avaliar é na ponte sei lá, no Rio Carinhanha, na ponte de Juvenília. Então, vamos supor que você definiu esse lugar aí, que vai ser o lugar que você vai avaliar. Você não avalia só na ponte. Você tem que avaliar num raio de 50 metros. O que é isso? É 50 metros à direita e 50 metros à esquerda da ponte que você definiu. Então, é uma média daquele trecho. O trecho não é um ponto. Cheguei, parei e é só aqui, não. O que eu estou vendo, não. 50 metros de um lado, 50 metros do outro. Ou que a gente chama 50 metros a jusante, para onde o rio vai, e 50 metros a montante, de onde o rio vem. Cheguei num ponto, defini esse ponto, 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. É a média desse trecho. Né? Defini esse trecho, o que eu preciso levar? O protocolo impresso, que é um documento, né? Vou mostrar para vocês. Papel para anotações, caso seja necessário. Caneta, prancheta, ou um caderno de capa dura para a gente anotar, né? Coletar os dados. Ou, para quem preferir, o protocolo editável. Às vezes o pessoal leva o protocolo em Word e usa o celular, um tablet, para poder fazer a avaliação. Pode, sem problema nenhum, aí você elimina toda a necessidade de papel, caneta, essas coisas, né? Trena ou fita métrica, para poder medir a largura e a profundidade do rio. Isso também, se possível, tá, gente? Nossa, professor, vou fazer uma avaliação do Rio São Francisco, vou fazer uma avaliação do Rio das Velhas. Como que eu vou medir a largura desse rio? Aí é impossível, né? Se você não tiver ferramentas para poder medir, você vai só falar assim, ó, o rio apresenta largura superior a 10 metros, superior a 30 metros, superior a 50 metros, de forma visual mesmo, um conhecimento empírico, tá? Quando dá para medir, dá para entrar dentro do rio e fazer a medida, treina, mede. E do mesmo jeito a profundidade. Profundidade, no Rio São Francisco. Nossa, professor, como é que eu faço a medir a profundidade do Rio São Francisco no trecho que eu estou avaliando? Profundidade desconhecida. Ou não foi possível medir a profundidade, por exceder o máximo que eu poderia medir na hora. Entendeu? Então, não é porque eu não tenho informação que cancela todo o meu serviço, não. Beleza? GPS ou smartphone ou celular, né? Com aplicativo de GPS. Alguém comentou de um aplicativo de GPS. Eu acho que já aplicativo de GPS aí. Depois a gente vai dar uma lida aí nos comentários. Aí, ó. Vai falando aí, viu, Alessandro? Se você tiver algum aplicativo mais preciso do que o GPS status, nós queremos.
câmera ou smartphone para fotografia, né? E fala câmera, mas na verdade é a câmera do celular, né? É a câmera do celular. A gente leva o celular e com ele mesmo a gente serve de GPS, com ele mesmo a gente tira as fotografias para poder fundamentar as nossas avaliações. E termômetro, caso seja possível, para medir a temperatura da água no local, né? Em loco, a temperatura da água em loco. E, geralmente, essa temperatura da água em loco, ela é bem mais baixa do que a temperatura ambiente, tá? Na maioria das situações brasileiras, tá? Exceto em locais que tem neve. A temperatura da água é um pouco superior à temperatura ambiente. E o protocolo em si, pode ficar tranquilo, tá pequenininho, mas eu vou destrinchar ele aqui para vocês. Esse é o protocolo que a gente vai usar, é um protocolo que foi adaptado por Guimarães, Guimarães, Rodrigues e Malafaia, está publicado nessa revista aí, Ambiágua, beleza? É uma publicação de 2012, e ele Ribeiro de Souza presente. Eu acho que o Ítalo está falando que está presente. Então, no protocolo, a gente pega ele, imprime esse negócio, né? Ou salva em PDF e leva, e faz a aplicação dele. Esse protocolo, proposto por Guimarães, na minha ótica, ele é um espetáculo para iniciantes, que é o caso seus. Porque ele vem com figurinha, gente. Ele vem com imagens. As imagens são alusivas ao que eu tenho que olhar, ao que eu tenho que ver. Entende? Então, é muito prático de ser utilizado. Como eu falei para vocês, o protocolo adaptado por Calixto é muito completo, são 22 parâmetros, muito detalhado, mas a gente já tem que ter noção do que será avaliado para poder fazer essas análises, né, com mais cuidado. Então, vamos lá. Deixa eu ver, eu acho que já é a hora de eu fazer um exemplo. É isso mesmo, um exemplo. Fazer um exemplo real para vocês, tá? Um exemplo real. Inclusive, acredito que tem alguns estudantes aí que já foram nesse local aí conosco, participantes do nosso grupo de pesquisa também. Essa avaliação a gente vai fazer, primeiras informações que a gente precisa de ter, localização. Essa avaliação será feita no Riacho da Cruz, município de Cônego Marinho, divisa do município de Cônego Marinho com Januária, na comunidade próxima à ponte que dá acesso à comunidade de Santa Justa, município de Cônego Marinho. As coordenadas geográficas foram coletadas com GPS, tá? Eu não anotei elas aí, não, mas foram coletadas com GPS. O dia de avaliação era um dia ensolarado e a época da avaliação era no mês de agosto. Eu não vou falar exatamente o dia, não, porque eu não tenho certeza do dia, mas foi no mês de agosto do ano passado, 2023. Beleza? Novamente, essa informação é importante porque algumas características do rio vai mudar com a época do ano. Algo que eu não falei, gente, que é interessante, para quem realmente está fazendo monitoramento, é interessante fazer pelo menos 4 monitoramentos no ano, no meio de cada uma das estações. Então, você vai fazer uma ali em fevereiro, que é o meio do verão, uma em abril, que é o meio do... Abril? Março? Abril? Maio. Isso, no meio do outono. Uma em julho, que é no agosto. Junho, julho, agosto. Uma em agosto, que é o meio do inverno. E uma em outubro, que é o meio da primavera. Interessante fazer essas 4. Ah, professor, mas dá muito trabalho, muito dispendioso. Então, faça pelo menos 2. Define estação seca e estação chuvosa. E faz uma no meio da estação seca e uma no meio da estação chuvosa. Isso para fins de monitoramento, né? Volto a dizer, para o trabalho seu, vocês vão fazer um único monitoramento de um único lugar e de uma única época do ano. Só para fins didáticos mesmo, para poder fazer o conhecimento. Então, definimos o lugar, definimos as coordenadas, definimos a data e definimos as condições do meio ambiente no dia. Tava de céu claro no dia, beleza? E aí, o primeiro parâmetro a ser avaliado é esse aqui. Quem tiver no celular, dá um zoom aí na tela. O professor Alessandro, se conseguir dar um destaque melhor nesse Professor, eu não estou tendo... Professor, boa noite. Eu não estou tendo acesso às imagens que o senhor está... Aqui só para mim está aparecendo a foto do senhor. Será se não é com alguma configuração disso aí, Christian? Alessandro ou mais alguém está conseguindo? Márcio?
Alguém está acessando pelo celular e está conseguindo ver eu e a tela, a apresentação ao mesmo tempo? Sim. Então, Fábio, tá Eu acho que normal. alguma configuração Pelo aí, celular, é normal. Provavelmente, eu acho que você pode fazer o seguinte, Christian. Sai da chamada e provavelmente entra novamente. Ok, vou fazer isso. a internet deve estar lenta, ele tem que sair e tentar entrar de novo para ver se ele consegue pegar a internet melhor. Ok, obrigado. Ou então alguma configuração, né? É sair e entrar, volta ao normal. Valeu, Alisson. Então, vamos lá. Pessoal que tiver na tela do celular, dá um zoom aí para ficar bacana o texto, tá? Pessoal que está na tela do computador, acho que já dá para ler. Então, aqui, ó, primeiro parâmetro, o nome dele é características. E lembrando que isso aqui, gente, eu estou destrinchando. Só voltar aqui, eu estou destrinchando essa tela, tá? São 11 parâmetros que serão avaliados, e eu vou mostrar para vocês um por um, uma avaliação real que nós fizemos. Então, primeiro parâmetro, características do fundo do rio. Então, ela vai ser considerada ótima quando existem galhos, troncos, cascalhos, pedras, folhas, plantas aquáticas no fundo do rio. Por quê? Porque isso são condições que favorecem a diversidade da vida aquática. Presença de peixe, presença de outros animais, insetos, sapo, né, e outros anfíbios. Então, são esse tipo de condição aí, né? É considerado boa quando há galhos ou troncos e cascalhos no fundo do rio. Poucos, mas há. Isso é considerado ruim quando não existem galhos, troncos ou cascalhos, folhas de plantas aquáticas no fundo do rio. Isso é considerado ruim. E se vocês forem reparar, lá na parte de baixo da tela, aqui, tem uma numeração, é a pontuação. Então, após identificar esse trecho do curso hídrico, eu pego e dou a nota dele, com base nesses 3 parâmetros aí. E com base nessa avaliação que a gente fez aqui, a gente chegou à situação de que tinha cascalho, tinha troncos, tinha pedras, folhas no fundo do rio, mas era poucos. Não era em grande quantidade, e esses troncos também não estavam bem encaixados ao ponto de tornar habitats para a vida aquática, né? Então tinha, mas era pouco. Então, a gente marca o parâmetro, lá no campo, gente, a gente vai com a caneta mesmo e risca em cima, bem grandão, assim mesmo. Faz um X no item que a gente considera que é o item que a gente quer, tá? Não é só esse Vzinho aí, não. A gente faz um X bem visível para depois facilitar a soma, que a gente precisa somar esses parâmetros aí. Então, 5 pontos. Quem puder já vai somando aí para a gente, 5 pontos. Parâmetro número 2. Sedimentos no fundo do rio. Então, primeiro item. Não se observa acúmulo de lama ou areia no fundo do rio. O fundo do rio está normal. Então, tem pedras. Na hora que você pisa no fundo, ou entra com um galho no fundo do rio, você percebe que está estável, certo? Aí, segundo item aí. Observa-se presença de lama ou areia no fundo do rio, mas ainda é possível ver as pedras e plantas aquáticas em alguns trechos. E o terceiro, o fundo do rio apresenta muita lama ou muita areia, cobrindo galhos, troncos e cascalhos. Não se observa abrigos naturais para animais se esconderem ou reproduzirem. Esse aqui é quando você entra dentro do rio e você pisa e funda só o pé na lama. Não tem água nenhuma, ou não tem cascalho, não tem pedra, não tem folha, não tem nada. Nós vamos colocar a apresentação, Diane, e na apresentação você vai conseguir ver com bastante tranquilidade, tá? Então, a gente vai ter essas 3 condições aí, e esse trecho do curso hídrico aqui, ó, novamente, não sei se dá para vocês verem, tem a deposição de lama aqui no canto, certo? Apesar de que, vocês lembram que eu falei que a gente não avalia, não é só um ponto, a gente avalia numa média de 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. Na média, a gente observou que tinha presença de lama ou areia no fundo, mas ainda era possível ver pedras, plantas aquáticas em alguns trechos. Então, nessa faixa aí, né, de 50 metros acima, 50 metros abaixo do ponto que a gente definiu, dava para observar que tinha presença de galhos, folhas, em alguns trechos era visível. Em alguns trechos era só a lama, em alguns trechos era visível. Mais 5 pontos, quem estiver anotando, já anota aí para a gente. Próximo item, próximo parâmetro. Ocupação das margens do rio. Aí, definições.
Existem plantas nas duas margens do rio, incluindo arbustos e pequenas árvores. E na hora que a gente fala existem plantas, é numa faixa de pelo menos 10 metros. Pelo menos 10 metros na margem do rio tem que ter. Ah, não é que tem uma árvore na beira do rio, só uma árvore no barranco? Não, não conta. Tem que ser uma faixa protegida mesmo, de pelo menos uns 10 metros para cada uma das margens do rio. Beleza? Então, aqui nesse caso, a gente tinha, nesse trecho que a gente estava lendo, a gente tinha vegetação dos dois lados do rio. Próximo item aí, ó. Existem campos de pastagem ou plantações até a margem do rio. Ou então existem residências, casas, comércio ou indústrias perto do rio. Nesse caso nosso aqui, a mata ciliar estava protegida, tinha mais de 10 metros de mata ciliar, vegetação, arbusto, árvore, grama, dos dois lados do rio. Beleza? Então, 10 pontos, quem estiver anotando, já mais soma mais 10 pontos aí. Quarto parâmetro avaliado, são 11, tá? Erosão. Vamos lá. Sobre erosão, primeiro item, não existem desmoronamentos ou deslizamento nos barrancos do rio. Tá tudo preservado. Apenas um dos barrancos do rio está desmoronando ou tem presença de alguma erosão. Os barrancos do rio, nas duas margens, estão desmoronando e há muito deslizamento e há muita erosão. Beleza? Nesse caso aqui, especificamente, a gente está olhando, para quem estiver vendo aqui, aplica assim, Jean Carlos. Jean Carlos perguntou se aplica a trechos canalizados. Você vai ver que mais para frente a gente vai falar disso aí, tá? O que vai acontecer? Eu estou de dentro do rio, aqui, e olhando para a margem. E aqui aqui em cima passa a estrada, aqui achei. Aqui passa a estrada, esse limpo aqui é onde passa a estrada, beleza? Aqui, bem nessa faixa aqui, assim, ó, onde tá essas folhas acumuladas, lembrando que isso aqui é agosto, né? Então tá seco, é por isso. Tem uma vossoroca, tem um canal, tem um assoreamento, tem uma erosão. E essa erosão, ela carreia a areia da estrada e joga dentro do rio. Então tem presença de erosão. É em todo o trecho? Não, mas num pedaço tem. Então, 5 pontos. Apenas um dos barrancos está desmoronando ou tem presença de alguma erosão. Beleza? Outra situação, próximo parâmetro, parâmetro número 5, lixo. Então, quanto à presença de lixo? Não há lixo no fundo e nem nas margens do rio. Segunda situação, há pouco lixo doméstico no fundo ou nas margens do rio. Papel, garrafas PET, plástico, latinha de alumínio, etc. Ou então, há muito lixo no fundo ou nas margens do rio. E aí, como vocês podem ver nessa imagem, é um vídeo, a gente consegue perceber que há presença de alguns lixos aqui, né? A gente conseguiu pegar aqui pelo menos 2 lixos aqui, uma sombrinha, guarda-chuva, e uma sacolinha de supermercado, né? Então, a gente tinha presença de lixo nas margens do rio, não era muito, então há pouco lixo doméstico nas margens do rio, 5 pontos. Quem estiver somando, soma para nós aí mais 5 pontos no parâmetro 5. Próximo parâmetro, parâmetro número 6, alterações no canal do riacho ou do rio. Quem estava perguntando aí se aplica a situações urbanas ou de trechos urbanos, olha aí, tá entrando aí, ó, presta atenção. Alterações no canal ou do rio ou do riacho. Apresenta canal normal. Não existem construções que alteram a paisagem. Pronto. Segunda situação, em alguns trechos do rio, as margens estão cimentadas ou existem pequenas pontes, que é o nosso caso, né? Mas eu vou ler o próximo aqui. As margens estão todas cimentadas, existem pontes ou represas no rio. Alterações na paisagem são evidentes. Então, respondendo aí deixa eu ver quem foi que fez essa pergunta. Foi Jean Carlos. Aí, Jean Carlos. As margens estão todas cimentadas. Se for manilha, a margem está toda cimentada. Beleza? Se for canal construído, urbano, a margem está toda cimentada. O que você vai considerar barranco, Jean Carlos? O trecho, geralmente, quando o pessoal faz canalização, que não é manilha, fica um trecho ali intermediário entre o concreto, a parede de concreto,
e em cima, geralmente é uma rua, ou um parque, né, ou uma área de preservação, mas geralmente é uma rua. E aí você tem que ver esse trecho. Aqui em Montes Claros, por exemplo, tem essa situação. Quem conhece ali a região do Córrego do Sintra, em Montes Claros, ou em Janaúba, na Avenida Ecológica. Se alguém lembrar de outro trecho, de outra cidade que não, vocês estão falando aí também, a gente vai ter situações em que parte do canal é canalizado, é concretado, e outra parte do canal é exposto, ao solo exposto. Aí, esse solo exposto, ele está tendo erosão? Então, conta naquele item anterior lá. Aqui, esse é canalizado, você tem ponte. No nosso caso aqui, 5 pontos. Quem estiver somando aí, por favor, mais 5 pontos, porque o nosso trecho tem ponte, né? Tem uma ponte pequena ali. Beleza? E são duas, inclusive. Uma caiu e construíram outra do lado. Não dá para ver na imagem, não, mas são duas. Aí, ó, ainda respondendo o Jean Carlos, pergunta do Jean Carlos. Parâmetro número 7. Esgoto doméstico ou industrial. Não se observam canalizações de esgoto doméstico ou industrial. Próxima situação. Existem canalizações de esgoto doméstico ou industrial em alguns trechos do rio. Lembrando que você está avaliando uma faixa de 100 metros, né? 50 para um lado, 50 para o outro. Então, se nesse trecho aí tiver deposição de esgoto, entra nessa situação aí. Próxima situação. Existem canalizações de esgoto doméstico e industrial em um longo trecho do rio ou em vários trechos. Ou seja, muita deposição de esgoto. Beleza? Então, a gente vai ter aí uma situação de muito esgoto sendo. Nesse caso desse curso hídrico nosso, era zona rural, então não tinha deposição de esgoto, nenhuma, nem residência por perto do trecho que a gente estava avaliando, não tinha. Então, excelente, 10 pontos, quem estiver somando, 10 pontos aí, por favor. Parâmetro 8, oleosidade da água. E aqui é simples, ou observa ou não se observa. E como que é mancha de óleo? Professor, como é que eu vou saber a oleosidade da água? Na hora que tem oleosidade na água, ela faz aquela mancha brilhante. Eu tô meio antigo, gente, mas eu acho que todo mundo vai conhecer. Sabe CD? Sabe aquele brilho que o CD dá? Quando pinga óleo na água, ele faz uma nata brilhante, multicolorida, cor de arco-íris, furta-cor. Eu acho que eu falei para ser fácil de entender. Que fica aquela mancha com várias cores, parecendo um arco-íris ali. Então, se tem aquela mancha, tem presença de oleosidade na água, tem presença de óleo na água. Nesse caso aí tinha. E nós acreditamos que era óleo de algum veículo que passou na ponte, porque está muito próximo à ponte isso aí, e ele estava pingando óleo, e pingou óleo aí, deixou esse óleo aí. Então, presença de óleo, nesse caso aqui, ou é tudo ou é nada, então 0 pontos. Quem estiver anotando, anota e soma aí para nós, mais 0 pontos. Parâmetro 9, plantas aquáticas. Primeira situação, observam-se plantas aquáticas em vários trechos do rio. Segunda situação, existem poucas plantas aquáticas no rio. E terceira situação, não se observa plantas aquáticas no rio. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas plantas aquáticas mais comuns de encontrar em trechos de rio. Uma delas é o cíperos, que é umas plantinhas, uma plantinha que ela nasce dentro da água mesmo, ou no barranco do rio, ela fica com a raiz fincada dentro da água. Ela tem bem essa característica aqui. A taboa é muito comum também, em cursos hídricos. Ela é dentro do rio mesmo, ela ocupa dentro da água do rio. O musgo, que ela cobre as pedras, né? Dá ali uma sensação meio de alguma coisa perto de uma samambaia, de uma avenca, mas tem umas folhinhas muito pequenas. E o perifíton, ou limo, que é tipo um negócio tipo lodo, mas é um lodo peludinho. Ela lembra um lodo, mas é peludinho. A típia, alguém falou da típia aí também. Uma poácea muito comum. Obrigado, Patrícia. Então, é muito comum também em cursos hídricos, beleza? Então, eu coloquei aqui umas principais, as mais comuns, mas tem algumas. E lá nesse trecho do curso hídrico nosso, tinha cíperos. E tinha também musgo. Não deu para mostrar na imagem, não, mas tinha musgo, tinha cíperos. Então, era muita? Não, mas tinha. Então, existem poucas plantas aquáticas no rio.
É porque, lembra que eu falei para vocês? Na hora que a gente vai avaliar, não é só assim, ó, meu ponto era a ponte, minha referência era a ponte. Eu tive que andar 50 metros acima da ponte e 50 metros abaixo da ponte, na margem do rio. Então, na ponte não tinha, mas ali próximo tinha. Próximo à ponte tinha. Né? Então, a gente considerou ali que tinha pouco. Parâmetro 10, está acabando, hein? São 11. Parâmetro 10, animais. Observam-se, primeira situação, observam-se com facilidade peixes, anfíbios, que é sapo, rã, perereca, insetos aquáticos, tipo libélula, esqueci o nome daqueles besourinhos que fica flutuando em cima da água, alguns insetos que mergulham também na água, né? No trecho avaliado, tinha presença de inseto. Ou observa apenas alguns peixes, alguns pouquíssimos sapos ou insetos aquáticos. Não se observa peixes, anfíbios, sapos, rãs ou pererecas, insetos aquáticos no trecho avaliado. E era a situação nossa, viu? Na nossa situação lá, a gente procurou para poder colocar nesse parâmetro e nenhuma libélula nós não encontramos voando lá na região. Não sei a justificativa. Na época era agosto, né? Então, os bichos vai tudo para a beira do pouco de água que tem para poder ficar, mas aqui não tinha nenhuma piabazinha, nenhum peixinho, nem sapo, nem cobra, que é comum também de ter, tá? Não falei, mas é comum de ter também, que é répteis, né? Aí, ó, a Patrícia faz avaliação com macroinvertebrados betônicos, betônico que fica no fundo do rio, né? E macrófitas. Bacana, hein, Patrícia? Muito bacana. Você já conhecia o protocolo de avaliação rápida de rios, Patrícia? Então, aí, 0 pontos. Para quem estiver anotando, 0 pontos. E, para finalizar, o último item, que é o odor da água, ou cheiro da água. Tá aí as meninas da nossa equipe, né, fazendo a avaliação, que é feito mesmo, gente. Eu recomendo a gente levar um copo descartável, né, para poder pegar essa água. Lá a gente tinha esquecido de levar o copo descartável, a gente pegou uma folha lá de coco, e cheirou a folha primeiro para ver se ela não tinha cheiro, que ia atrapalhar a gente. E pegamos a água, não atrapalhava, pegamos a água para poder sentir o cheiro da água. E aí, assim, ó, não tem cheiro. A água não tem que ter cheiro de nada, não, viu? Não tem cheiro. É isso que é o bom. Ou apresenta cheiro de esgoto, ovo podre, de óleo, de gasolina. 0 aos 10. No nosso caso lá, apesar daquela mancha de óleo, a água, na média do trecho, lembrando que não é só um ponto que a gente avalia, né? 50 metros para cima e para baixo. Na média do trecho, não tinha cheiro nenhum. Então, quem somou a nota aí, por favor, coloque aí para a gente nos comentários, para a gente ler. É o último parâmetro. Se alguém somou para a gente aí, coloca aí, por favor. Cícero está perguntando aqui se a gente vai fazer as análises no seu curso. Vai sim. Vai fazer esse trabalho aí, vocês vão fazer esse trabalho em campo. E Patrícia está falando que já é consultora. Que bom, que bom. 55, Letícia. Então, na minha soma, que eu tinha feito, não é claro, tinha dado um pouquinho mais. Mas vamos ver quanto é que deu aqui. Se mais alguém tiver o resultado aí, coloquem para nós. Mas vamos lá. Como eu faço a classificação desse resultado? Vocês lembram que a gente foi somando e eu fui falando, vai somando, vai somando, vai somando. Letícia chegou em 55. Vai dar na mesma classe. Como que eu faço? Depois que essa somatória, eu venho e classifico de acordo com a nota que foi somada. De 71 a 110, o trecho é considerado como ótimo, ou seja, reflete uma condição natural ou com pouca alteração antrópica. Antrópica é do homem, pouca alteração humana. De 31 a 70, ó, Cecília deu 55 também. De 31 a 70, o trecho é considerado como bom. Tá bom, não tá ótimo, tá bom. Apresenta algumas alterações antrópicas, ou seja, tem alguma intervenção humana, alguma coisa o homem está intervindo ali. Se for menor ou igual a 30, o trecho está ruim. Precisa de intervenção urgente para a preservação desse curso hídrico. Certo? Segundo a Cecília, segundo a Letícia e segundo a Graziele, deu 55 pontos. Na minha soma, deu 60. Mas pode ser que eu errei essa soma, tá? Eu fiz essa soma correndo no celular. Pode ser que deu 55 mesmo. Mas, de qualquer forma, 155 ou 160 enquadra no mesmo trecho, que é trecho bom. Ou seja, tinha a presença de uma ponte, tinha a presença de uma erosão,
a gente percebia que naquela, onde que eu mostrei sobre a erosão, a gente percebia que animais iam lá tomar água, animais que eu falo tipo gado. O pessoal levava gado, tinha pisoteio de gado. Isso não é bom para a margem do rio. Tinha pisoteio de gado ali naquele trecho. Tinha a mancha de óleo, né? Quem tem que considerar também. Tinha muito assoreamento, que a gente sabe que vinha da estrada, da erosão da estrada. Tinha muito assoreamento. Então, assim, ele não deu ótimo, mas também não está ruim. Na hora que o Jean Carlos perguntou se aplica às zonas urbanas, ô Jean Carlos, cara, não teve um que eu apliquei em zona urbana, tô falando de situação norte de Minas, tá? Já apliquei em Montes Claros, já apliquei em Bocaiúva, já apliquei em Bonito de Minas, já apliquei em Janaúba, em Januária, nós achamos um córrego aqui que só corre nessa época do ano, nós vamos aplicar, mas pelo que a gente já viu. Já apliquei em Brasília de Minas, nenhum me classificou como, pelo menos bom, cara. Tudo é ruim, tudo enquadra como ruim. Porque o pessoal joga entulho, né, aproveita o rio, joga entulho, joga cachorro morto, tudo a gente encontrou, cara. Animais mortos, entulho, erosão. Teve um que a placa de concreto tinha arrancado com a erosão. Sem a vegetação nenhuma na margem. Então, tudo dá uma classificação muito ruim, né? Uma classificação ruim e bem baixa mesmo. Então, gente, na hora que faz o somatório, você soma, deu 55, 60, e aí a gente chegou nesse valor aqui. Pode ser pelo chat, mas a gente vai abrir perguntas, viu, Renivan? A gente chegou aqui que o trecho está classificado como bom. E agora, o que eu faço? Fazer as recomendações, né? Eu vou dar uma pincelada aqui com vocês agora. Mas, ao final das 4 disciplinas, vocês farão 4 disciplinas, ao final das 4 disciplinas, vocês terão fundamentação suficiente para fazer recomendações muito melhores da que eu fiz aqui. Então, as primeiras recomendações que eu vou fazer aqui vai ser aquele trecho de erosão que eu mostrei para vocês. Desculpa. Aquele trecho de erosão que eu mostrei para vocês, ele vai aumentar. Então, minha primeira recomendação é a construção de alguma estrutura para contenção daquela água ali. Que seja uma paliçada, que seja uma contenção com uma barraginha, que seja uma curva de nível, que seja uma estrutura de dissipação de energia em formato de cascata, que pode usar até pneu usado para poder construir, né, uma estrutura ali de redução da velocidade da água, dessa água descer e escoar, beleza? Então, minha recomendação para a área de erosão é essa. Para a ponte, dá para tirar a ponte do lugar? Não, não dá. Mas a ponte, ela causou intervenção que foi prejudicial lá, tem óleo, debaixo da ponte tinha óleo, gotas de óleo. Pingaram e contaminou lá o curso hídrico. Então, minha recomendação, a ponte lá é de madeira. E essa ponte de madeira lá, ela tá com as frestas que se você estiver passando de moto, você cai com a roda dentro. Andando de pé, se você não estiver prestando atenção, você entra com a perna dentro. Então, minha recomendação é uma reforma da ponte para que ela fique, tanto melhorar ela pela questão estrutural e de segurança, quanto colocar as tábuas, se possível, fazer uma ponte canalizada de manilha, né, que tem uma intervenção um pouco maior inicial, mas depois ela consegue, evita muito problema, né, de veículo cair lá dentro, de pingar óleo lá dentro, de ter erosão, de ter desbarrancamento. Então, ou da forma que está a ponte lá, fazer uma reforma nela, melhorar a qualidade das tábuas, fazer o selamento entre as tábuas, para evitar que pingue gasolina ou óleo dentro do curso hídrico, né? Outra situação é o seguinte, a mata ciliar está preservada, né? Nesse trecho, mas logo em seguida a gente andou mais um pouco, a gente percebeu presença passou dos 50 metros, a gente percebeu que tinha pastagem até na margem do curso hídrico. Então ali tinha fezes de animais. Essa água, macroscopicamente,
Ou seja, olhando, só olhando, observando, a gente sabe que ela não está pronta para o consumo. Tinha fezes de animal ali próximo dela, entendeu? Então, o resultado microbiológico, se levar para a físico-química, para análise de laboratório, vai dar água contaminada. Ela pode estar boa para bionabilidade, para recreação, mas para consumo não está, entendeu? Então, recompor a mata ciliar nos trechos próximos ao trecho avaliado, né? Eu acho que essas são as primeiras recomendações que eu faria. E a outra recomendação que com certeza eu faria é orientação ou educação ambiental. Iria ali nas escolas municipais da região, iria ali junto aos moradores da região e faria um trabalho de reflorestamento junto com eles. E durante esse processo de reflorestamento, eu faria um processo de conscientização ambiental, mostrando a situação, tá vendo? Fezes do animal aqui dentro. E pior que tinha um bebedouro lá perto. Tinha uma bomba dentro do rio que captava essa água e levava para o bebedouro. Então, tipo, não precisava do animal ir na margem do rio para poder tomar água. Tinha um bebedouro lá, certo? Então, podia fazer uma cerca ali ou alguma coisa que impedisse a passagem desse animal. Para nascente, gente, é proibido, por lei, que animal vai. A nascente, ela tem que ser cercada com certeza. Então, quem que fazer uma avaliação dessa de nascente não tiver cerca, a primeira recomendação, fazer a cerca no contorno, num raio de pelo menos 50 metros em torno da nascente, né? Impedir o acesso, a nascente, ela tem que ser impedida de acesso até de pessoas, né? Até pessoas não podem acessar a nascente. É uma recomendação que eu faria. Quando o negócio estiver feio, então, geralmente, as situações urbanas, né? Ou situações em que tem deposição, tem trecho na cidade de Montes Claros que a gente encontra deposição de resíduo industrial. A água do curso hídrico está manchada de tinta das indústrias de têxteis, das indústrias de tecido. A água, uma hora do dia a água está azul, outra hora do dia a água está vermelha. Então, a presença dessa mancha é um crime ambiental, né? Que é a deposição de material industrial sem tratamento. Isso tem que ser denunciado para as agências de fiscalização, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o Instituto Estadual de Florestas, esqueci de colocar aqui, vou atualizar isso na aula, tá? Instituto Estadual de Florestas, o Instituto de Gestão das Águas de Minas, no caso de Minas Gerais, no caso dos outros estados, cada estado tem um Instituto de Gestão das Águas, ou o Instituto de Meio Ambiente de cada um dos estados, cada estado tem um instituto diferente. E quando é um rio federal, a Agência Nacional de Águas. Quando, mesmo assim, essa instituição fez vista grossa, deve ser, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia ao Ministério Público. E sabe o que é o mais bacana? Esses protocolos, apesar de não serem aceitos pela Agência Nacional de Águas e pelos órgãos governamentais como um documento de padrão de avaliação de cursos hídricos, o Ministério Público está aceitando ele como referência. A gente tem relato de colegas trabalhando na região do sul de Minas Gerais que fez a denúncia ao Ministério Público com base no resultado do protocolo de avaliação rápida de rios. E qual foi a fundamentação do Ministério Público? Porque é um documento científico. É um documento científico. Então, um documento com comprovação científica. Então, o pessoal já está aceitando isso aí. Então, fazer essas denúncias aí, né? Então, no final, a gente faz a recomendação. Então, gente, que as principais referências bibliográficas que eu utilizei para fazer esse documento, tá? Vamos direto para a atividade aplicada agora. Essa fundamentação toda, mais de uma hora de aula, foi para poder fazer sobre a atividade aplicada. O que é a atividade aplicada suas? Faça a aplicação de um protocolo de avaliação rápida de rios, esse que a gente fez, ele é muito simples, por isso que eu escolhi ele, em um trecho de um córrego, riacho, rio ou nascente em sua cidade. É sua, tá? Tá escrito errado aí. Em sua cidade. O documento a ser entregue deve ser no formato relatório técnico e deve conter o par com a identificação de todos os parâmetros. Claro, tem que ter a localização. Vou corrigir isso aí também. A localização do trecho que está sendo avaliado, com aquelas identificações que a gente falou lá, né? De condição, se está nublado, o trecho, localização, coordenadas.
O protocolo de avaliação de rios com todos os parâmetros, então avaliar todos aqueles parâmetros e dar sua nota. Fotografias que justifiquem o resultado de cada parâmetro, igual eu mostrei, igualzinho eu fiz com vocês. Coloca o parâmetro, coloca o resultado, coloca a foto que justifica o resultado daquele parâmetro. Igualzinho eu fiz aqui na aula. A classificação do trecho, né? A classificação igual eu mostrei lá para vocês, aquela classificação que o nosso deu bom. Essa classificação aqui. Qual a justificativa? Apresenta algumas intervenções humanas, apresenta algumas alterações antrópicas. Alterações antrópicas, intervenções humanas, gente mexeu de alguma forma lá, estou falando a mesma coisa, a mesma linguagem, tá? Então, a classificação do trecho e recomendações para intervenções ou manutenção do meio ambiente. Por que eu coloquei manutenção? Porque pode ser que alguém chegue num lugar que a avaliação dá ótima, com nota acima de 100. O que tem que ser feito ali? Ações de manutenção da preservação, porque já está preservado. Então, o que tem que fazer é conscientização ambiental, para o povo saber que ali é uma área preservada. Né? Então, são ações de manutenção da preservação daquele local. E quando tem algo a ser feito a manutenção, façamos a manutenção. Beleza, gente? É isso que eu tinha que passar para vocês. Agora, para todo mundo que foi levantando a mão aí, tinha perguntas, por favor, agora é o momento, podem ir fazendo as perguntas aí. Estou aqui à disposição. Vou começar lendo aqui nos comentários, se o professor Alessandro estiver por aí também. Estou aqui na área aqui. Poder me ajudar. Bom, isso. A gente aguarda aí as participações. Parabenizar aí, professor Antônio Fábio. Acho que a apresentação foi muito boa, foi muito objetiva. A gente já tinha conversado antes a respeito, né? Mas eu acho que trouxe, assim, uma questão prática pela sua atividade. Eu sei que você tem uma atuação muito forte nessa área aí no campo da docência e também fora da docência. Então, trazer isso para a gente foi muito bom e muito oportuno. Eu acho que é uma atividade que, eu olhando aqui, eu falo, já dou conta de fazer a avaliação lá do Rio São Francisco tranquilo. Então, assim, mas eu acho que é muito interessante o pessoal dedicar e fazer, porque é realmente uma atividade do monitor de uso e conservação dos recursos hídricos, que é uma oportunidade de colocar realmente os conhecimentos que estão sendo colocados aqui em prática e trazer realmente essa questão de ter esse primeiro ensejo aí para se trabalhar em forma de relatório, para se trabalhar a partir dos dados que você coleta e a partir da visualização que você tem, para onde que eu vou levar essa informação, a quem que eu vou recorrer, né? Ou seja, dentro de uma perspectiva de um trabalho com a empresa privada ou mesmo uma situação de intervenção ambiental que a gente precisa recorrer ao órgão público, regulador, para nos ajudar nessa questão, né? Isso aí. E é simples, né, Alessandro? É igual você falou, o curso é de monitor de uso e conservação de recursos hídricos, e isso o protocolo é uma das formas de fazer monitoramento, né? Sim. A gente faz monitoramento do protocolo. Isso, fundamental. Bom, vamos lá, tem algumas participações aqui no chat, e aí a gente abre a fila aqui para o pessoal que quiser falar em áudio aqui também. Primeiro que está na lista aqui é o Felipe. Vai lá, Felipe, pode falar. Pode falar, Felipe, estamos na sua escuta. Vem pergunta. Testando? Dá para te ouvir, Felipe, pode falar. Eu não sei se o Felipe está com problema técnico aí. Puxa o próximo da fila, Alessandro, que aí... Depois Renivan. Pode falar, Renivan. Quem está tendo dificuldade, é só clicar no microfoninho que ele passa a falar, viu, gente? Desculpa, professor, não tinha visto. Então, excelente apresentação do senhor, muito bom. Eu vou falar aqui sobre a minha região aqui, que é do Médio São Francisco, bem próximo aqui de Bom Jesus da Lapa, Barra. Assim, o nível do rio, né, bem assoreado também. Aqui na nossa região, tipo assim, teve um episódio que eu fiquei assim, bem inusitado, né? O pessoal
tava andando de moto no leito do rio, e assim, eu fiquei bem abismado, assim, com esse episódio. Você vê, assim, o nível de assoreamento que tá. Isso por decorrência do desmatamento da mata ciliar e tudo mais, atividades agropecuárias ali que fica próximo das margens do rio. Isso afeta bastante, assim, a sanidade do rio. E é isso. E queria saber sobre se a gente vai encontrar esse, como é que fala? O parâmetro, né? Essa Essas atividade, ilustrações. Sim, vai estar lá no sim. AVA? Beleza. Vai, a gente vai colocar no AVA. Vai abrir uma atividade só para uma sala, né, Alessandro? Só Sim. para uma disciplina, só para essa atividade. Certo, professor. E eu vou colocar mais informações, vou colocar um modelo, vou colocar um documento que fundamentou a escrita desse trabalho. Quem tiver dúvida, pode contar comigo também. Beleza. Na sequência, o Davidson. Davidson, Davidson. acho que é isso. Até Boa porque noite, fala para nós. professor. Boa noite. Então, eu achei muito interessante a aula, muito interessante mesmo. Só que como eu estou numa pousada e eu estou sem forma de anotação, aí, na verdade, eu precisaria ou essa aula gravada para mim reaver ela depois, para mim conseguir fazer o trabalho. Então, assim, eu moro em Turmalina, é bem próximo do Rio Araçuaí. Sim, E, assim, a gente vê bastante degradação. A mata ciliar, na verdade, em muitos dos trechos é quase existente, né? Assim, há muita área aberta onde a erosão e causa o assoreamento do Araçuaí aqui para a gente. E assim, eu não acho que eu não conheço ninguém que faça esse levantamento para ver essas questões de monitoramento mesmo e de ação concreta no rio. E assim, há um estudo que fala que não vai demorar muito que ele vai secar, se continuar na altura que está. Porque há muito desmatamento, quase que não há cercamento de nascente, assim, então a gente vê bastante dificuldade. Esse é um dos motivos pelo qual eu estou participando do curso, assim, para que eu possa tentar fazer alguma coisa em relação à área que a gente mora aqui. Porque não é só o Araçuaí, mas todos os efluentes que desagam na Araçuaí estão na mesma situação. E assim, a gente entende que pode fazer alguma diferença para a conscientização das pessoas, né? Porque a gente sozinho também não faz muita coisa, mas a partir do conhecimento você passa a, a orientar outras pessoas também de que forma agir, né? De forma delas deixarem de fazer e fazer para que haja mudança para o futuro próximo, né? Que a gente precisa de um futuro mais urgente. muito bom seu comentário, Davidson. Então, O Rio Araçuaí é verdade, cara. Tanto o Rio Araçuaí quanto o Rio Jequitinhonha, são rios, né? E o Rio São Francisco também, são rios muito degradados, né? E os afluentes também, cara. Os afluentes também são muito degradados. Às vezes a gente preocupa, né? Esses dias eu estava fazendo avaliação e a gente, preconceituosamente, na hora que a gente chegou para fazer a avaliação, a gente falou assim, nossa, o trecho aqui vai dar ruim. Tinha pastagem até a margem do rio. E não deu, cara, não deu ruim, porque apesar de ser pastagem, ela estava muito bem fechada e não tinha erosão. O único item que deu nota ruim foi a presença de mata ciliar, né? Então, assim, eu sempre sou assim, ó, eu acredito que podemos fazer agricultura, que podemos ter indústria e que podemos ter centros urbanos convivendo com o curso hídrico, causando um impacto pequeno. Sem causar nenhum impacto, eu vou estar mentindo. Mas causando um impacto menor, com técnica a gente consegue fazer, cara. Com técnica a gente consegue fazer. É claro que a gente queria que tivesse tudo natural, mas nós mesmos somos consumidores de água, né? É o que eu acabei de falar, né? Eu quero água aqui em casa, canalizada, e isso gera um impacto. Agora que esse impacto seja o mínimo que a gente possa causar. Muito bom o comentário, Davidson. Agora Acho que é o Alisson agora, né? Alisson.
Antes de passar para o Alisson, professor Antônio Fábio, só pegar um comentário aqui. Tem vários comentários aqui no chat, que acho que a gente não vai dar conta de responder tudo, mas depois a gente dá um jeito de dar o feedback. Esse material também vai ficar gravado lá no ambiente virtual e disponibilizado, os slides aí que você utilizou. A Cecília, ela pergunta aqui se no parâmetro de presença de lançamento de esgoto considera a presença de lançamento de água pluvial. Então, de água pluvial, não. É esgoto mesmo. Esgoto residencial, esgoto industrial. Deixa eu pegar ela aqui. Esgoto doméstico ou industrial. Doméstico ou industrial. Água pluvial, não. É porque, por exemplo, o canal, a Avenida Ecológica no Janaúba, ela tem os canais, né? Ela tem as canalizações, mas é de drenagem pluvial. Lá não tem lançamento de esgoto no canal. Então, lá naquela situação, ele é um canal retificado, mas não tem lançamento de esgoto, é água pluvial. Não considera não, viu, Cecília, né? Cecília. É só esgoto doméstico ou industrial. Agora o Alisson, que tem uma pergunta aí. Boa Pode ir, noite, Alisson. eu gostei bastante da aula. No caso, eu moro no médio de Jequitinhonha, na região de Coronel Murta, onde que passa o rio Jequitinhonha. No caso, com o procedimento, é um rio bem, vai dar um rio ótimo, mas eu sei que tem bastante poluição e assoreamento causado pelo barragem Irapé, que é um que influencia bastante a biodiversidade e a estrutura do rio. No caso, nessa recomendação, também poderia fazer uma recomendação relacionada a esse assoreamento? Pode fazer sim. Aí, Alisson, o que acontece? Quando a gente vai fazer as avaliações, eu estou falando como pesquisador, tá? Eu sou pesquisador. Eu faço uma avaliação aleatória, de propósito. Antes de sair do escritório, antes de sair aqui do campus, da faculdade, a gente já determina os pontos que a gente vai, e vai em cima daquela coordenada. Por quê? Porque eu não posso tendenciar o resultado, eu tenho que ter resultados fidedignos. E no Riacho da Cruz, para você ter noção, a gente faz a avaliação em 9 trechos. 9 trechos. Agora, se você percebe que tem um trecho antropizado, um trecho com muita intervenção humana, com muito dano, e você acha que aquele trecho ele é importante, ele é relevante, você pode ir em cima dele. E aí você vai ter uma avaliação com um resultado muito ruim, entendeu? E o resultado muito ruim, ele de certa forma é bom para você fundamentar isso aí que você está falando, para fazer as devidas denúncias para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal, para o órgão, em Minas Gerais, o Instituto de Gestão das Águas de Minas, ou Instituto Estadual de Florestas, ou para o rio Jequitinhonha, que é um rio nacional, a Agência Nacional de Águas. E se todo mundo nós não der frente, vai para o Ministério Público. Sobre isso. Não entendi, Alisson. Repete, por Muito favor. obrigado. Nada. Você quer ler mais Professor Antônio Fábio, a gente tem inscrito aqui para falar a Eusiane, que é nossa tutora lá da EFA Tabocal, e tem a Nara. Tem mais algumas inscrições aqui, eu não sei se vai dar tempo para a gente atender todo mundo aqui, porque já está dando aí 21 horas, né? Já tem 2 horas sem estar aqui, mas aí, na sequência, aí, Eusiane, depois a Nara. Boa noite a todos. Boa noite, professor Antônio. Prazer, professor Alessandro, boa noite. Muito bom estar aqui nessa aula, muito boa mesmo, extremamente produtiva, especialmente para os estudantes aqui da Escola Família Agrícola Tabocal, porque nós estamos aqui no Vale do São Francisco, nós estamos a menos de 1 km do Rio São Francisco, a escola, né? Mas mais próximo nós temos um córrego que dá mais ou menos uns 500 metros da escola. E aí, na medida que você foi falando,
a gente foi analisando algumas aulas que nós utilizamos como parâmetro de ensino, as visitas a esses espaços. Então, é perceptível tanto a poluição da água, a perda da biodiversidade, quando enche, o aumento das inundações desenfreadas, até impactos na saúde do povo ribeirinho, né, que mora aqui na comunidade onde eu moro, é a comunidade Vaqueta. E, assim, à medida que você foi falando, casou muito com algumas aulas de geografia que a gente teve recentemente, que a gente estava fazendo o levantamento de como as ações antrópicas, elas estão diretamente ligadas às formas de como é prejudicial as contaminações das águas. Então, assim, principalmente esse córrego que nós temos aqui, que chama Córrego do Boi Morto. Então, quando a gente vai fazer essa visita no córrego, que tem uma nascente próxima também, que a gente está trabalhando para revitalizar, porque ela está secando, tudo que você falou vai de encontro com a vivência dos estudantes aqui. E apesar da gente estar tendo um pouco de dificuldade de acesso, aqui na roça o acesso é bem complicado, mas à medida que você foi falando, deixou muitas coisas claras para na hora que eu for reunir com eles, a gente falar que tudo que você falou não é distante da nossa realidade. Está bem aqui que a gente só tem que usar esse protocolo de avaliação rápida dentro da nossa realidade e fazer esses levantamentos com as fotos que a gente já tem, justificando que, de fato, essas coisas acontecem, tanto com o Rio São Francisco, não só por causa das ações, porque as pessoas aqui, principalmente uma equipe que veio aqui recentemente da Marinha, eles atrelam essas ações antrópicas só para nós que somos vazanteiros ribeirinhos, por causa dos nossos plantios que estão muito perto do Rio São Francisco. Só que eles esquecem de citar, por exemplo, a grande empresa Acros, que ela tem um plantio de banana do ladinho do rio, tanto que eles não só utilizam o rio para irrigação, mas os venenos que eles utilizam para combate de pragas e doenças nas bananeiras atingem não só o Rio São Francisco, das suas águas e as nascentes aqui próximas, mas também atinge os nossos cultivares nas vazantes, que é feijão, abóbora, quiabo, essas coisas, porque nós não conseguimos selos de produção orgânica ou agroecológica, porque nós estamos perto de plantios que é utilizado os agroquímicos. Então, à medida que você foi falando, eu vejo que é interessante retomar esse assunto, mesmo que o plano de aula já encerrou, mas como a gente está falando quase a mesma coisa, ou na mesma linha de raciocínio, é interessante voltar. Eu acredito que é um trabalho extremamente necessário e se entregar, né? Foi muito bom essa aula. Parabéns, professor Antônio. Espetacular a sua aula. Obrigado. Obrigado. Eusiane, eu recomendo um negócio para você, né, já que você tem vários estudantes na mesma unidade, divide o curso hídrico em trechos. Vai alguém para nascente, vai fazendo os trechos do curso hídrico do córrego dos bois, córrego do boi morto. Acho que é esse o nome que você falou. Não entendi, falhou, professor. Qual o nome do córrego? Córrego do Boi Morto. A história faz jus ao nome. Minha sugestão é o seguinte, já que você consegue fazer isso, que você está com os estudantes aí bem próximos, pega o córrego e faz da nascente até a foz dele, divide para que cada estudante faça em um trecho, que a gente consegue ter um diagnóstico do rio como um todo, entendeu? Vai ficar muito bacana isso aí. Entendi. Eu vou fazer o possível para a gente conseguir fazer esse levantamento antes deles ir embora, porque eles ficam 15 dias aqui e 15 dias na casa deles, mas eu acho que se nós fizermos a visita e fazermos o levantamento, a parte teórica dá para a gente montar mesmo à distância. Mas eu vou tentar fazer isso amanhã com eles, vai ser bacana. Obrigada, professor Antônio. Nada. Tranquilo, professor Alessandro, deixa eu só responder. Tá, beleza, tem prazo. Só responder vai ter prazo. Só responder a Fabiana. Fabiana fez uma pergunta boa pra caramba aqui, cara, nos comentários. No meu caso, Fabiana Campelo, no meu caso, que nesse período, estamos em período de estiagem, eu posso fazer no Rio Amazonas, em frente à cidade? Ó, Fabiana, se você conseguir,
Claro que pode, faz para nós, que espetáculo. Que bom. Fico feliz da sua iniciativa aí. Se você conseguir fazer, faz sim. E se o rio, eu não sei qual rio, é no Rio Amazonas, né? Então, um rio muito grande. Se você conseguir pegar um trecho até maior do que 50 metros, faz sim, vai ficar um espetáculo o resultado. Pode seguir aí, acho que é a Nara, né? Isso é a Nara. Isso. Pode ir, Nara, fica à vontade. Boa noite, professor. Professor Alessandro, Antônio. Então, aqui na região onde que eu moro, é a região do Rio Araçuaí. Tanto que eu moro bem próximo, assim, próximo da nascente. Eu tenho um sítio que fica próximo ao rio, uns 50 metros, mais ou menos. E, assim, o que eu pude perceber, assim, que em vários lugares que eu tenho acesso ao rio, pastagens, acesso de gado ao rio, sabe? Gente derrubando árvore, muita árvore. Meu esposo está comentando aqui. Então, tem isso que a gente percebe, né? Que as pessoas derrubam as árvores ao redor do rio. Então, a mata ciliar, assim, o povo tem muito acesso a derrubar a árvore. Então, tem locais que tem mesmo a intervenção humana e tem muita construção de ponte, porque são, o acesso de uma comunidade para outra. Porque assim, o rio, ele fica tipo o meio da região, então tem esse acesso de um local para outro através das pontes. Tanto que com essa chuva que deu aqui final de semana, acabou que levando até ponte. Assim. Muitas pontes. É triste, né? E a gente, só você ter noção, Nara, o rio, durante as chuvas, ter levado as pontes é um resultado de má preservação do rio. Só para você ter noção, porque numa condição natural, a enchente é amenizada. Um rio que está em condição natural, a enchente ela é amenizada, ela é amortecida, e grande parte da água infiltra em vez de virar enchente. A água, ela cai na floresta, ela não corre para o rio e vira enchente, não. A água na floresta, ela infiltra antes de chegar no rio. Ela retarda de chegar no rio, e aí não vira enchente. Então, presença de enchente é efeito de antropização. É efeito do homem que foi lá e não deixou mata ciliar, não deixou áreas de recarga, né? De recursos hídricos. E a ponte, assim, eu vejo que é aquela questão que eu falei. Não acho que a gente não tem que fazer intervenção, não, até porque a gente precisa dela para viver. Mas eu acho que essa intervenção ela tem que causar o mínimo impacto possível. Entendeu? Então, tem que fazer a ponte? Tem. Vamos escolher o melhor lugar para poder fazer, né, pensando na questão logística, na questão ambiental, e vamos construir uma ponte de tal forma que ela cause o menor impacto possível, né? E temos tecnologias para hoje. Não causar impacto nenhum é impossível. Agora, um impacto menor, isso dá para fazer. Muito bom seu comentário e parabéns, você está participando junto com seu esposo aí, que bacana, fiquei feliz. É porque, assim, como ele trabalha, então ele tem muito acesso de passar nos locais, e é um rio que tem, ele passa até dentro da cidade, que aqui é a região de Felício dos Santos. Então, a bacia hidrográfica aqui é o Rio Araçuaí. E aí, então tem muito acesso mesmo à região aqui, os moradores, então tem muito acesso ao Rio Araçuaí. Mas não irriga nada, não. Do rio, não. Do rio, não. Eles não fazem irrigação aqui da nossa região aqui, não. Irrigação, assim, plantação, não. O que mais é criação mesmo de gado, essas coisas. São intervenções menores, mas tem intervenção. Obrigado, viu, Nara? Por nada. Professor Fábio, nós ainda temos inscritos aí, Reinivan e Christian. Dá para atender ou a gente fica por aqui? Dá. Deixa eu responder eu vou responder sim. Deixa eu só responder o Jean Carlos. Jean Carlos fez um tanto de comentário bacana, e a Patrícia também fez um tanto de comentário bacana aqui. Jean Carlos fez uma pergunta, foi o seguinte: os resultados da aplicação somente dessa metodologia podem ser utilizados na publicação de artigos
ou é necessário aliar outros? Ô Jean Carlos, nós temos artigo publicado só com um protocolo, não esse. Eu te passo ele e te ajudo com instrução para você fazer. O protocolo de Calisto, ele é mais completo, são 22 parâmetros, e os parâmetros são mais detalhados. Mas com esse protocolo que eu passei para vocês aqui, dá sim para fazer publicação. E principalmente em eventos. Em revistas, em artigos periódicos científicos, vai dar para periódicos de menor qualis. Se o Jean Carlos perguntou, ele entende o que eu estou falando. Periódicos de menor qualis, ali um B2, você vai conseguir fazer publicação com dados de protocolo de avaliação rápida de rios. E principalmente quando você faz monitorando o trecho do rio. Agora, nas minhas coletas, eu monitoro também a vazão, além desse monitoramento do protocolo, eu faço também a vazão do curso hídrico, né? E a análise físico-química e microbiológica, tá? Mas em evento, nós temos publicado muito desse trabalho de protocolo de avaliação rápida de rios. Na hora que eu falei com esqueci o nome dela, a colega lá da Tabocal, da EFA Tabocal, falei para ela para poder fazer em vários trechos do mesmo rio, que com esses dados dá uma publicação, cara. Vários trechos do mesmo rio dá uma publicação que é um espetáculo. Pode chamar o próximo aí, professor Alessandro. A gente responde mais 2 e encerra. Enivan. Sim, professor, de novo. Surgiu aqui outra dúvida. Aqui em Xique-Xique tem certos pontos que tem pontos de captação de água, né? Transposição. Que é projeto de irrigação, voltado para o agronegócio. E também tem produtores que fazem a captação também em certos pontos, né? E assim, o que eu pude perceber é que muitos não têm ortoga, né? Não têm autorização. E assim, diante disso, é um ponto assim de parâmetro para avaliação? Então, Renivan, você viu que o protocolo ele é análise macroscópica e física, né? Então, na hora que a gente fala macroscópica, é que você avalia olhando. Você não precisa de outra coisa para poder dar resultados. Certo. O que eu acredito é o seguinte, volto a te dizer. Você viu que juntamente com o protocolo, vem acoplado um ensaio, não é ensaio, é um relatório fotográfico. Se você, na hora de falar das intervenções, você coloca esse relatório fotográfico mostrando essas bombas, né, de captação de água, essas situações, e como eu te falei, isso pode fundamentar uma denúncia no Ministério Público ou nas agências de gestão de águas, entendeu? Não sei como é que é o nome da agência de gestão de águas suas aí, mas isso fundamenta, né? Você pode chegar e fazer uma denúncia verbal? Pode. Mas uma denúncia fundamentada com um documento científico, né, um documento que tem fundamentação científica, ele tem mais peso. E é que eu estou te falando. Uma colega nossa na região sul de Minas, ela entrou em contato comigo, né, a gente troca muita ideia, e aí ela estava me falando que ela foi convocada pela juíza estadual, e ela nem sabia o que era. Na hora que ela foi ver o que eram os autos, é porque ela publicou um trabalho relacionado ao protocolo de avaliação rápida de rios do Rio, num evento, e alguém fez a denúncia fundamentando no trabalho que ela tinha publicado no evento. Então, é um trabalho científico, público, em um evento científico, e um cidadão qualquer usou daquele documento para poder fazer uma denúncia. E era justa, a denúncia era justa. Então, lá eles tiveram a ação do Ministério Público com intervenção. Não sei o que deu de resultado, que é recente, mas depois vou perguntar para ela o que deu de resultado. Bem possível que as instituições as pessoas que estão irregulares são... Geralmente, o órgão, ele dá uma advertência e um prazo para a pessoa regularizar. Se essa pessoa não regulariza, aí vem a multa. Geralmente, a advertência é antes e hoje, os órgãos fiscalizadores, eles preferem que você corrija o erro do que te aplicar uma multa, entendeu? Ele prefere que você corrija o erro do que te aplicar a multa. Então, ele
passa a situação, esclarece a situação, dá um intervalo para a pessoa corrigir o erro, e só depois, se a pessoa não corrigir, que eles aplicam a multa. Aí a multa é certeira também. Pelo menos aqui no estado de Minas Gerais é assim. Perfeito, professor, perfeito. Muito obrigado. Senhor Antônio Nada, Fábio, Christian, aí, pode falar. caminhando para o encerramento aí, o Christian. Pode ir lá, Christian. Boa noite, professor Antônio, professor Alessandro. Professor, eu até mandei o meu contato aí, se possível, se eu puder fazer contato comigo, eu gostaria de estar dividindo uma experiência que eu tive, né, muito ruim até então, e até mesmo através, são algumas imagens, né, vídeo, fotos que eu tenho, foi uma intervenção que nós, juntamente até com algo aqui da Prefeitura de Brutizeiro, no ano passado, e até hoje nada foi feito, né, e creio eu que essas imagens aí vai até dar para mim estar fazendo essa pesquisa sobre o que é que seja feito, né? Porém, gostaria que o senhor me desse uma orientação, né? Diante dessa imagem, se o senhor tiver acesso, uma orientação melhor, o que eu posso estar fazendo, até mesmo por se tratar de uma propriedade particular. Eu fico com receio, né? Como é que eu vou entrar para propriedade particular? Quando eu entrei lá, foi com várias pessoas, moradores do Chacreamento, onde que eu tenho um sítio, nós fomos uma equipe, né? Mas, digamos que hoje eu fui lá sozinho para fazer um trabalho desse, eu posso ter problema com o proprietário. Aí, se for possível, se eu puder fazer contato comigo para me estar repassando essa imagem para o senhor me dá uma orientação melhor, o que eu posso estar fazendo? Salvei seu contato aqui, Christian. Acabando a aula aqui, eu te mando um oi só para poder ficar salvo o contato, e aí nós conversamos amanhã, pode ser, né? Sim, senhor, agradeço a atenção e parabéns pela aula, viu? Ótima aula. Obrigado. Bom, senhor Antônio Fábio, parabéns. Acho que foi muito bom. Quer dizer, estava previsto durar meia hora, estamos aqui 1h30. Eu acho que se bobear, tinha tempo para mais. Tem mesmo, tem sim. Mas eu acho que foi muito interessante, bem objetivo, muito prático o que você está propondo. E aí a proposta nossa é a gente pegar isso depois, fazer um portfólio, encaminhar isso para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para que através dessa ação a gente consiga, talvez, estar integrando isso a alguma política pública que possa realmente usada aí na sustentabilidade, na preservação do meio ambiente, tá? No mais, assim, uma boa noite, muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora, já pedindo desculpas aqui pelo atraso, a falha que a gente teve no iniciozinho, não conseguimos integrar com o YouTube, mas buscamos essa alternativa aqui do Meet aqui e funcionou. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até a próxima aula.